Podcast. Fala aí, galera, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, podcast onde você vai aprender tudo sobre vendas, relacionamento com o cliente e empreendedorismo. Aqui a gente vai receber os maiores e melhores empresários da região, onde você vai aprender muito com a gente. E eu estou aqui com o nosso co-host, que é o meu amigo Cícero Jorge, o homem do sorriso mais conhecido das redes sociais. Fala pessoal, tudo show? E vamos para mais um episódio, vai ser show! Massa! E a gente está aqui no Aí Sim Podcast, né não, Cícero? Com o patrocínio de duas grandes empresas, que é a 2P Treinamentos e a empresa José, além do apoio da Norb Produtora, que é esse estúdio onde a gente está aqui realizando com toda a qualidade, todo o cuidado dos nossos amigos Iago e Yuri Rafael, que estão aqui nos bastidores com a gente. E a gente está hoje aqui com um convidado super especial, que o nosso amigo Cícero vai apresentar aí para vocês. Rapaz, eu vou apresentar aqui. E assim, olha o convidado de hoje. Nada mais, nada menos do que Daniel Mariano, consultor de negócios, copywriter e estrategista de marketing digital. Hoje, ele é responsável pelo quê? Ele ajuda empresários, profissionais liberais e empreendedores digitais a atrair clientes e vender para esses clientes através da internet. Então estamos aqui com nada mais nada menos do que Daniel Mariano. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, gente. Olha, é uma satisfação realmente estar aqui hoje. Receber esse convite de vocês, dois caras que eu admiro profissionalmente e pessoalmente, então acho que vai ser um papo bem bacana. Falar de vendas, relacionamentos e trazer o marketing aí para poder temperar essa conversa vai ser um papo muito bacana, eu não tenho dúvida disso, que quem estiver aí assistindo, prepara aí caneta, anota que vai sair insight aí pesado, tenho certeza disso. Galera, só para vocês terem uma ideia, tá aqui nesse cenário atração, conversão e retenção. O que você precisa para proporcionar uma experiência e alavancar aí o teu negócio vai estar aqui agora nesse momento e a gente vai começar, Mariana. Antes da gente entrar nessa parte de negócios, fala pra gente quem é o Daniel, sem falar o que você faz, porque o que você faz o Cícero já trouxe aqui pra gente. Então, quem é o Daniel Mariano? Essa é uma pergunta muito importante. Eu tenho feito vários treinamentos e essa pergunta tem sendo feita em vários treinamentos, né? E realmente quem é o Daniel, né? Então, assim, o Daniel é um amigo, costumo dizer assim, você pode contar com ele. O Daniel é uma pessoa que gosta de fazer amizades, estar no meio, fazer network, estudar, aprender, praticar esporte, né? Então, sou esposo, sou filho, né? Então, esse é um cara que está aqui sempre para poder crescer e contribuir. Esse é o Daniel. Massa, cara. Qual é a característica do Daniel que quando as pessoas olham para ele ali, que conhecem ele à primeira vista, qual é a característica mais marcante do Daniel? Eu acredito, sim, pelo menos pelos feedbacks que as pessoas me trazem, né? Primeiro de tudo, é um cara tranquilo. E segundo, me falaram assim, sabe usar as palavras certas na horas certas, né? Então, uns me chamam que tem uma certa sabedoria, né? Mas eu percebo que assim, duas características muito fortes tranquilidade e análise, né? Então, no sentido de ser muito observador, de ficar ali muito mais ali, não é parado, mas meio distante, ser ali observando os cenários e as situações, né? Então, acho que isso é uma característica muito forte. Então acho que isso é uma característica bem, bem legal. E é interessante, você trouxe dois pontos, analítico e tranquilo, né? Isso. E trazendo esse ser Daniel também para o que você pratica na sua vida profissional faz muito sentido, né? A questão da tranquilidade para também analisar e aplicar a melhor forma, tá? E o quanto você percebe que isso que você trouxe, que hoje você consegue identificar claro no Daniel, também você consegue fazer com que
as pessoas, quando tem esse contato com o Daniel, tenham isso muito claro. As pessoas olham e, sim, esse cara ele é diferente por isso. Eu já vou contar uma situação nossa para exemplificar isso. Eu percebo sim, né, que o fato eu ter essa tranquilidade de observar, eu me ajuda muito no que eu faço como consultor, como estrategista de marketing, porque dentro do mundo hoje, né, os empresários, empreendedores, eles têm várias ideias e principalmente hoje no marketing existem várias estratégias sendo vendidas, existem várias possibilidades que pode ser feito. E aí fica aquele mundo de ideias, e aí, qual é o caminho que eu sigo? O que é que vai funcionar? O que é que dá certo? Então eu vou lá, olho, vejo o que é que dá certo para o negócio dele, ele diz, olha, para o seu momento hoje, acho que faz mais sentido você seguir por aqui. Ele, poxa, cara, eu não tinha pensado nisso. Beleza, vamos fazer. E aí a gente começa a fazer o trabalho, as coisas começam a acontecer. Então, assim, eu acho que esse papel de saber manter a tranquilidade é muito importante e para poder dar essa orientação de maneira mais efetiva, né? mais precisa. Fantástico. Bacana. Você ia contar um caso de você? A última reunião que eu tive com o Daniel, só eu e o Daniel, eu gravei a reunião com o áudio. E assim, uma coisa que talvez você não saiba, esse áudio ele é consultivo para mim até hoje. Que massa. E o mais legal, esse áudio ele foi compartilhado com a equipe, com toda a empresa. Então é um áudio também consultivo para a empresa. Por que eu estou trazendo isso? Porque foi tantos ensinamentos que hoje eu vou lá consultivamente para poder me trazer a realidade. E também a minha equipe, ela hoje utiliza esse áudio também para ter uma clareza maior da nossa empresa, de pontos de melhoria. Tá? Então, assim, é só para trazer esse ponto dessa sua tranquilidade e observação, porque você conseguiu trazer pontos que a gente não enxergava na empresa. Tem algo que acontece quando eu estou numa reunião, né, em algum encontro, que eu costumo dizer que às vezes eu entro no modo flow. Né? A minha mente ela entra num momento de brainstorm forte, eu recebo várias informações que tem hora que eu só faço colocar para fora as ideias, os planos, as orientações. Então, ou seja, não é nada programado, não é nada que eu pensei em falar, não, é algo que eu juntei as informações e aí depois com o background, com a experiência que eu tenho, eu vou compartilhando e eu vou soltando isso, né? Então, principalmente por esse meu trabalho de marketing, eu sempre falo para quem trabalha junto comigo, a minha equipe, que é fundamental ter inputs para poder você ter outputs, né? Então, ou seja, como é que eu vou conseguir trazer novas possibilidades se eu não estou alimentando com novas entradas, com novas informações, né? Então, eu particularmente isso, e chega um momento que isso me ajuda de entrar nesse modo flow, que quando eu estou conversando no seu negócio, aí o que é que eu fico observando? Diferenciais seus, desafios, eu fico fazendo um mapeamento. Nesse mapeamento eu pego, e aí de tanto fazer estratégia, copy, persuasão, eu tenho uma estrutura pré-montada, adapto e ali já sai um script na hora automático e talvez, quem sabe, até a gente consiga fazer um script aqui ao vivo na hora, assim, porque às vezes mas sai quando entra o modo flow. Sim. Quando não atinge esse modo flow, né, que é como se formasse ali uma terceira mente e aí a coisa começa a fluir. E Daniel, você falou aí de buscar inputs, né? Constante. De você estar buscando conhecimento, de você estar ali nessa busca incansável, porque na realidade quando você vai desenhar uma estratégia ou fazer uma sugestão de trabalho, você precisa ter repertório para poder colocar ali. Onde é que o Daniel busca e onde é que você sugere que o pessoal busque, né, esses conhecimentos, em que o Daniel investiu, qual seria o principal sacada, a principal dica que o Daniel daria para o pessoal também conseguir aí, se desenvolver nesse movimento de achar respostas? Essa pergunta, Lucas, que você trouxe é muito importante, porque assim, né, eu trabalho com marketing, eu costumo dizer que eu falo as palavras que os clientes querem ouvir ou precisam ouvir, né? Não é sobre o que eles precisam, é sobre o que eles querem ouvir, né? Então, eu tive que fazer vários cursos, né?
vários cursos, não só de marketing, mas buscar livros, buscar as fontes. Né? Por exemplo, né, um livro que eu li muito antigo, que eu li ele na época, eu trabalhava com vendas, né? Não trabalhava com marketing ainda, mas eu trabalhei um tempo com vendas. E aí eu li o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Dale Carnegie. E esse livro foi um negócio que assim abriu a minha mente sobre de como me comunicar com as pessoas, de maneira que elas façam o que precisa ser feito. E hoje eu sempre falo quando tem alguém na minha equipe, algum copywriter que está ali começando, eu disse, olha, leia esse livro, porque você vai entender sobre pessoas. E marketing é entender sobre pessoas, sobre comportamento. Então, quando você entende sobre como elas pensam e como eles se comportam, aí você cria uma estratégia para aproximar ela de você. Porque a estratégia é essa, é você fazer com que ela dê passos em sua direção. E aí, voltando à pergunta sobre fontes, né? Então, eu me inspiro muito no mercado americano, né? Então, assim, eu entro em listas, né? Eu fui já para uma imersão em um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, onde ele faz esse mapeamento e aí adapta isso para o mercado brasileiro, né? Então, e aí eu fico entrando em listas de várias outras pessoas e fico observando. Então, o mercado americano, ele tem uma maneira de fazer marketing, né, digital, vamos dizer assim, de um pouco diferente do Brasil, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que os americanos não tem esse negócio de aquecer a audiência, não tem esse lance de distribuição de conteúdo. Uhum. É muito engraçado que os americanos eles estão começando agora a utilizar as redes sociais muito mais efetivas para distribuir conteúdo do que porque eles aprenderam com o Brasil isso e viu que isso ajudava muito no processo de vendas, né? Mas o grande lance que eu sempre faço são cursos, né? E uma das coisas que me ajudou muito que eu entendi ao longo dessa minha jornada não era só sobre marketing, era sobre negócios. Então, quando eu comecei a ir para treinamentos de gestão, treinamentos de liderança, lógico que eu ia para esses treinamentos para poder buscar um empresário, para poder eu fechar negócio com ele, que a base do meu negócio é networking, né? E aí eu fui aprendendo isso e nas minhas reuniões de marketing eu trazia uma solução, uma sugestão e tal. E aí, quando eu menos esperava, aquele cara estava me fazendo perguntas que disse, Daniel, eu estou pensando em contratar uma pessoa para o comercial, assim, assado. Aí disse, ok, mas essa pessoa ela tem algumas habilidades e tal. Não que não seja a minha área, mas eu comecei a entender um pouquinho de outras áreas. Sim. E aí o meu marketing não ficou só ele entrou num marketing mais completo, onde eu passava a analisar a atração, o engajamento e a conversão. Tá. E aí eu lembro de um cliente que eu atendi no Rio de Janeiro, né, cirurgião plástico, ele lá trabalhava com transplante capilar. E a gente fez uma campanha, beleza, entrava lead, as coisas acontecendo, só que, poxa, Daniel, não tá tendo agendamento. Aí que estranho. Aí eu tive um insight, deixa eu falar com a tua atendente. Aí quando eu fui perceber, o problema estava na atendente, que ela não sabia contornar as objeções, ela não sabia responder de maneira adequada. Eu costumo dizer que ela não fazia atendimento, ela só respondia pergunta. Uhum. E aí eu fiz um pequeno treinamento para essa atendente e eu disse para ela, atender não é responder pergunta, isso faz parte. Atender é você identificar possibilidades para você ajudar aquela pessoa. Sim. Então, ou seja, faça algumas perguntas, né? Então, eu sei que é sua área, Lucas, você é especialista nisso, mas eu dou esses pequenos ajudas, mas não é a minha expertise. A minha expertise é trazer a pessoa, gerar esse engajamento, preparar essa pessoa para essa conversão, né? Entendi. Então, para você fundamental cursos, eu vi que você inclusive foi fazer curso fora do Brasil. Eu fui para os Estados Unidos, né? Então, exatamente para poder buscar essa visão americana, né? De fazer marketing. Porque assim, ó, tem um tipo de marketing no Brasil que ficou muito forte, né? Que é o marketing de brand, né? Divulgar a marca.
Só que tem um outro marketing que ele está ficando mais conhecido e se popularizando e tal, que é chamado de marketing de resposta direta. Que o marketing de resposta direta, praticamente, ele é a base do marketing americano, que deu a base para o marketing de brand. Porque o marketing de resposta direta é você gerar um tipo de comunicação para despertar um estímulo para gerar uma ação. Sim. Então, ou seja, para poder eu conseguir mensurar. O marketing de brand ele é muito importante, ele é fundamental para você deixar aquilo mais na mente das pessoas. Mas a gente tem que não só ser conhecido, também precisa ser lembrado e desejado. Então não adianta só eu ser, quem não é visto não é lembrado. Ok, mas não adianta só ser lembrado, você precisa também despertar o interesse naquela pessoa em poder ir lá. Né? Então, e aí o Brasil hoje ele está realmente entendendo como ajustar esse marketing. Né? Então, o marketing de brand com o marketing de resposta direta, onde você já vê algumas ações que já estimulam você a entrar numa página, ganhar um cupom. Então, ou seja, não é só sobre a divulgação da marca. Então, assim, é muito interessante lá nos Estados Unidos, você passa lá, você vê um outdoor e lá você tem a marca, se ele quiser saber ganhar o cupom, ele pode ou entrar no site para poder ganhar o cupom. Ou seja, ele faz um off misturado com um on. Então, isso está começando já, vários negócios começar a adaptar esse tipo de marketing aqui no Brasil. E isso é bem interessante. Bacana. Eu posso lançar um desafio aqui? Vai. Topa? Vamos pegar todo esse conteúdo que você trouxe agora e vamos aplicar ele numa divulgação do podcast. Beleza, perfeito. Vamos criar Bom. agora um script aqui para que as pessoas elas não só lembrem do nosso podcast, mas as pessoas elas queiram ouvir o nosso podcast. Massa, perfeito. Trazendo esse desafio, Cícero, né, e Lucas, primeira coisa, a gente vai precisar mapear quem são as pessoas que podem mais se interessar por esse. Então, ou seja, o primeiro ponto é a gente mapear o público. Né? Só que não de uma maneira como muita gente chama de persona, faixa etária de 20 a 35 anos que faz isso. Não. Existem alguns perfis de pessoas. Eu sempre falo que a gente precisa olhar o público com perfis. Então, ou seja, tem perfil de pessoa, por exemplo, que vai assistir, que ele está iniciando. Esse é um perfil. Sim. E tem um outro perfil de pessoa que esse cara ele já iniciou, o negócio já roda, tem 2, 3 anos, só que ainda não pegou tração. E tem, às vezes, aquele perfil de negócio que ele já ganhou tração, só que ele quer subir para um outro nível. Níveis de maturidade distintos. Né? Níveis de maturidade distintos. Então, quando você começa a mapear o público com perfis, você começa a criar comunicações específicas para esses perfis. Fantástico. Então, ou seja, aqui a gente pode mapear, por exemplo, esses 3 perfis e criar uma comunicação específica para esses perfis. E aí, olha, se você quiser aprender insights, pegar experiência de 5, 10 anos e não ter que quebrar a cabeça com isso, o seu lugar é assistir o podcast. Aí sim, que você vai pegar as insights e o melhor, você vai conseguir já implementar isso já nos seus próximos dias, já vai começar a ter insights de tomadas de decisão para poder ajudar. Então, ou seja, isso poderia ser para um cara, talvez, um tipo de comunicação, mas para um cara mais iniciante. Mas é para aquele cara mais que já está naquele estágio 2, né? Que o negócio já roda, que ele, por exemplo, quer tracionar mais, ele quer trazer mais cliente para dentro. Então, por exemplo, eu disse, olha, se você hoje está naquele perfil de negócio, seu negócio já roda, você já tem cliente, mas só que você não está conseguindo atingir mais pessoas, eu disse, olha, o podcast aí sim vai ser um local estratégico para você. Por quê? Porque lá você vai conseguir pegar experiência de vários profissionais, empresários que já passaram pelo que você já passou. E o melhor, você vai poder já não só saber o que fazer, mas saber o que não fazer. Porque mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Porque você economiza, você ganha tempo e você acelera o resultado. Então, segue o podcast aí sim, que vai ser sucesso. Eu só tenho uma coisa a dizer, meu amigo. Aí sim! Rapaz, mas se você não pegou aí esse insight, meu amigo. E assim, ele falando e eu só pensando aqui, rapaz, onde é que eu recebo o certificado? Porque eu tive agora um curso,
Mas onde é que eu recebo esse certificado pra botar aqui? Top, top. Saiu o script aqui, por exemplo. Saiu, fluiu. Tá. Né? E, Daniel, me fala uma coisa. Esse teu trabalho de desenho de estratégia, quem é exatamente Agora vamos falar do perfil do teu público, né? Quem Sim. é o empresário hoje que precisa do trabalho do Daniel e o que é exatamente que você entrega para esse empresário hoje? Perfeito, Lucas. Hoje, eu costumo dizer o seguinte, que o perfil de empresário que eu mais ajudo com facilidade, que as coisas fluem de maneira mais rápida, é aquele empresário que já está jogando um jogo ali, já está no seu negócio, já tem mais de 3, 5 anos, ele já roda, ele é um cara que já faz conteúdo já na internet, ele já tem um outro segmento, ele já tem um produto digital, e aí esse produto digital já vendeu, e aí só que esse produto digital já não está performando mais. Né? Então, ou seja, ele utilizou às vezes uma estratégia muito conhecida no mercado, que graças ao Érico Rocha, o mercado do marketing digital ele cresceu. Na verdade tem 2 caras praticamente, Conrado Adolfo e Érico Rocha, são os caras que realmente que abriram o mercado. Né? Eu bebi muito dessa fonte no início, estou falando de 2015 aproximadamente aí. Então eles vão dando várias estratégias, só que essas estratégias elas precisam ser otimizadas. Então, assim, eu costumo dizer que toda estratégia, ela sempre parte de 3 pilares: atração, engajamento e conversão. E aí a gente vai alinhando essas engrenagens. Mas voltando aqui à sua pergunta sobre o público, então, ou seja, tem o profissional liberal, que é muito fácil ajudar, porque ele é um cara que geralmente já está produzindo conteúdo, geralmente ele já tem uma base de clientes, ou seja, eu costumo dizer que quando eu pego um negócio que ele já tem uma base de cadastro de cliente, ou ele já tem uma base de e-mail, nossa, fazer um dinheiro ali, um caixa extra é ligeiro. Porque uma das coisas que eu consigo mapear nos negócios, Lucas, eu costumo chamar de ativos. Não, então, e o que é que seria um ativo, Daniel? É tudo aquilo que pode ser transformado em um produto, pode ser monetizado. Então, assim, quando eu pego, por exemplo, um profissional liberal, que ele faz live, fez curso, entregou vários materiais, conteúdo lá no YouTube, eu vou olhar ali, eu identifico sei lá, uma aula que ele entregou lá no YouTube, aquilo ali eu transformo em um produto e a gente vende ele e cria uma estratégia e de repente algo que estava parado lá no YouTube dele virou um produto. Então, ou seja, virou um ativo que até então para ele às vezes nem funcionou direito como ele queria. Eu disse, esse conteúdo está muito bom. Por que acha a gente transformar isso aqui em um produto? Como? A gente vai dar um tema para ele, vai dar uma headline, vai colocar os benefícios e vai colocar a oportunidade de ter acesso a toda essa informação. Então, ou seja, isso é a questão do estrategista mesmo, de olhar aquilo ali, identificar uma oportunidade de fazer dinheiro. E o pessoal aí achando que produzir conteúdo é botar uma fotinha bonita com frase de efeito lá embaixo da foto e tá tudo certo. Tô produzindo conteúdo. Beleza, né? Não tem, eu costumo dizer assim, que não tem um certo e errado, né? Tem o que faz sentido para você e tem o que vai gerar resultado para o seu negócio. E é muito interessante, Lucas, isso, porque às vezes a mesma estratégia, o mesmo segmento aplicado para pessoas diferentes não dá resultado. A mesma estratégia. Entendi. Porque existe uma coisa que vai diferenciar uma da outra, que é a pessoa, que é um negócio. Porque todo negócio tem as suas particularidades, tem os seus diferenciais. E aí, o que é que a gente faz? A gente precisa adaptar os seus diferenciais para a sua audiência. Então, ou seja, imagina que a gente pega um outro podcast. Então, ou seja, a estratégia que funcionou para um outro podcast, talvez você não seja a mesma que vai funcionar para vocês. Porque quem está aqui na frente é o Lucas e o Cícero, que tem particularidades diferentes, que tem estilos diferentes, que tem comunicação diferente, que tem identidades diferentes. Então, o que é que eu costumo fazer também? Mapear esses diferenciais de vocês, que são a essência, e transformar isso em uma comunicação de marketing.
e que se torna um grande diferencial. Um serviço totalmente personalizado, né? Ele acaba se tornando. E outra, nem todo podcast vai ter um cara que acorda às 4h30 da manhã para correr e aparece lá nas redes sociais com um sorriso de orelha a orelha, né? Diz, vamos lá, e dá um bom dia, que acorda logo todo mundo, que tem que tomar cuidado com o volume, viu? A galera aqui é 220, né? E assim, é legal trazer esse ponto da personalização, o quanto isso também é notório quando o cliente ele se conecta com a empresa, com o produto e com o serviço, né? Sim. E assim, o quanto o seu trabalho ele consegue massificar desde que ele entenda o que é pessoal, o que é único, né? Então, tipo assim, isso é tão legal porque, tipo assim, consegue vender mais quando entende quem é. Consegue manter quem tá dentro e vender mais para quem já tá dentro porque entende. Então, tipo assim, cada vez mais que você personaliza, mais você expande, né? É essa visão que você consegue levar com o seu serviço para quando as empresas, os profissionais lhe contratam. É mais ou menos essa visão? Assim, vocês trouxeram um ponto de personalização, porque, na verdade, essa personalização, ela é um processo já. Sim. Então, assim, a estratégia, praticamente, eu costumo dizer que ela é quase que a mesma. Atração, engajamento e conversão. É isso que eu vou analisar. Só que, para poder eu criar a estratégia, eu preciso criar comunicação. Então, é nesse ponto de criar comunicação que eu vou pegar os elementos de vocês. Eu vou pegar o elemento daquele negócio. Eu vou conseguir olhar aquele negócio de uma maneira que ele pode ser apresentado de uma maneira diferente. Então, às vezes, olha, sei lá, estava conversando ontem com uma empresária que ela é fantástica. E aí eu disse, olha, Daniel, porque a gente faz assim, faz assim, faz assim. Eu disse, olha, você não vende isso, você vende isso aqui. Aí ela, fala, Daniel, é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, ou seja, é essa identificação de você conseguir pegar o que você faz e dar uma nova visão. Daniel, você vai dizer para nossa audiência, não é a empresa em si, mas qual foi a mudança no conceito? Porque eu sei mais ou menos do que você está falando, que é a coisa do... ela estava olhando para o produto que ela entrega. Exatamente. E qual foi o insight que você trouxe para ela? Eu vou, na verdade, trazer uma coisa que aconteceu aqui com o nosso amigo Cícero. Né? Eu fiz aqui um trabalho com o Cícero, a gente conversou e tal, e o Cícero tem uma empresa incrível, fantástica, um nível de entrega absurdo, com um nível de visão que ele tem de negócio. E aí ele fala, não, cara, os clientes acham que a gente faz pós-venda, mas não é só pós-venda que a gente faz isso. Às vezes o cliente acha que a gente é uma empresa de telemarketing, mas não é telemarketing faz parte do nosso trabalho e tal, enfim. E eu fui mapeando várias coisas que ele foi falando. Aí eu disse, Cícero, cara, a José, ela não é uma empresa que faz pós-venda. É uma empresa, na verdade, que ela cria estratégia de relacionamento com o cliente. Então, ou seja, o que você faz, o que você me trouxe aqui, foi uma estratégia de relacionamento com o cliente. Então, ou seja, não é sobre pós-venda. Pós-venda é uma categoria dentro da estratégia de relacionamento. Sim. Só que, por mais que ele soubesse disso, mas isso não estava claro para ele. Ou seja, aí eu costumo dizer que existe a síndrome que acontece com todos nós, que a gente, a síndrome de quem está dentro da garrafa. E todos nós, no nosso negócio, nós estamos dentro da garrafa do nosso negócio. Só que a gente não consegue olhar o rótulo por fora. Sim. E aí precisa alguém com o olho treinado para poder realmente conseguir enxergar aquele rótulo e dizer assim, cara, olha só que bacana isso. Então, ou seja, e aí, graças a Deus, eu consegui ajudar, né, o Cícero, né, em trazer essa comunicação, de levar essa comunicação, não necessariamente do pós-venda. O pós-venda faz parte da entrega dele. Sim. Mas é mais do que uma empresa de estratégia de marketing de relacionamento. Até, na verdade, eu falei isso. Marketing de relacionamento. Quando você traz isso, num outro episódio aqui do AISIM, a gente recebeu o Alexandre Diniz, e uma das coisas que a gente falou, e você está trazendo, vem alguém de fora olhar para o nosso negócio, né? E uma das coisas que a gente tocou no outro episódio foi exatamente sobre isso, sobre o empresário baixar o orgulho, né? Baixar a arrogância e dizer assim, eu preciso de um especialista, eu preciso ouvir alguém
que olhe para a minha empresa com outros olhos e que me traga uma estratégia diferente, porque é aquilo que você está enxergando, e você pode até estar enxergando e comunicando, mas é muito provável que exista um jeito melhor de comunicar, um jeito melhor de chegar nesse cliente, né? Assim, Daniel? Com certeza. E Daniel, me fala uma coisa, cara. Você fez muitos trabalhos já, né? Tem Trabalhos alguns. aqui dentro do estado do Ceará, mas fez alguns trabalhos de âmbito nacional. De todos os trabalhos, dos projetos que você fez, qual é o que você mais se orgulha e qual é, se você puder nos trazer alguma coisa desses bastidores, qual foi o desafio desse trabalho? Porque muita gente não sabe dos trabalhos que o Daniel já desenvolveu aí. Fala um pouco pro pessoal aí qual é esse trabalho ou quais os trabalhos dos quais você mais se orgulha aí. Teve um que eu sempre... Ele foi um trabalho que foi... Eu recebi um convite de uma agência de São Paulo, né? Para ajudar na estratégia e também na comunicação de um produto que ia ser lançado a primeira vez, né? Que foi exatamente da Monja Coin, né? Sim. E aí, quando eu fui recomendado para eles, para um cara que escrevia copy e que entendia de estratégia de lançamento, né? Aí, quando eu fui fazer a reunião com eles, eu disse, cara, o que é que vocês têm de material? Cara, a gente tem um PDF aqui dela, né? Aí eu fui olhar para entender o que era o conteúdo. Altamente técnico. Eu disse, cara, como é que eu vou fazer uma cópia de um lançamento baseado num PDF altamente técnico? Aí eu disse, cara, o que é que tem mais aí? Aí ele disse, Daniel, a gente tem aqui... Eu disse, o YouTube... Eu não, nessa época eu não conhecia a Monja, né? Engraçado que a minha esposa conhecia, todo mundo que eu perguntava conhecia a Monja. E parece que menos eu não conhecia a Monja. Aí eu, caramba, beleza, ok, vamos conhecer a Monja. Aí foi o que eu fiz, né? Então fui lá estudar, fui pesquisar o YouTube dela, fui mapear os vídeos mais assistidos, os comentários e tal. E aí fica o insight, né? Uma excelente estratégia para você mapear o seu cliente, o perfil de cliente, é você conseguir transformar os seus concorrentes em parceiros de negócios. Eu costumo dizer isso, né? Que é você ir lá, pegar os vídeos que eles estão fazendo e vai ver os comentários que as pessoas estão deixando lá. Dúvidas, ou elogios, ou críticas. E lá você consegue mapear coisas que você... Opa! Essa aí até eu vou anotar. Viu? Isso aqui eu consigo... isso aqui ele não está fazendo, mas isso aqui eu faço. Então, beleza, você pode pegar carona na mensagem dele, dizer, olha, tem pessoas que fazem ABC, só que isso é importante, mas é importante fazer não só ABC, é importante TC, ou TD. Então, ou seja, e é exatamente isso que a gente faz na nossa empresa, a gente faz A, B, C e principalmente o D. Ou seja, aquele ponto que às vezes aquele outro concorrente não faz, você usa e amplifica essa mensagem. Isso se torna uma modelagem inteligente, total, né? Total. E aí tem que ter também muita questão da humildade, mais uma vez, para eles, para investir e se estudar, né? Porque quando você tem esse investimento, essa humildade de investir, entender, modelar, isso é fantástico. Total. YouTube é uma excelente fonte de consulta, não só os vídeos, mas eu costumo dizer que o ouro está nos comentários. Outra coisa, você já me ensinou isso, mas eu quero que você ensine isso para nossa audiência aqui. Quando você vai fazer uma pesquisa no Google, qual é a melhor forma de você encontrar conteúdos mais ricos ali quando você vai pesquisar algo no Google ali? Olha, tem uma abazinha no Google que ela é pouco utilizada, né? Geralmente, às vezes, quando a gente quer pesquisar alguma coisa, sei lá, como aumentar... sei lá, vou pegar aqui, eu quero conhecer mais sobre um determinado negócio e eu quero criar insights, né? Então, ok, eu dou lá um Google, tem lá, vai aparecer sugestões, só que dependendo do caso, tem uma coisa que é pouco utilizada que é a aba notícias. Então lá, a aba notícias, você pode estar pegando, lá você tem as informações que foram postadas, atualizadas recentemente por vários canais de notícias, né? Blogs, portais e tudo. Então vamos supor que agora a onda do ChatGPT. Imagine que o Lucas quer fazer um conteúdo falando sobre ChatGPT e vendas. Se você quiser pegar um embasamento de argumento, é só dar lá um Google, vai lá na aba notícias que você vai ter as mais recentes que foram faladas.
Então, Pega aí, pega essa dica. Rapaz, eu apliquei, eu potencializei como? Tendo mais tempo, porque eu tinha as informações mais rápidas. Mais precisas. E mais atuais, né? Isso, e mais atuais. Né? Tá. Então, assim, e eu utilizei muito isso no projeto da Monja, que eu me orgulho muito, né? E não foi um projeto fácil, realmente precisou muita dedicação, mas foi uma coisa que fluiu. E aí, a turma lá, eles eram muito bons no que eles faziam também, uns caras bem pé no chão, e foram seguindo a estratégia e, enfim, o projeto deu super certo, bateu, nos 2 primeiros dias fez 600 mil de faturamento e em 7 dias ele bateu mais de 1 milhão em vendas. O tal do 7 em 1, né? O 7 em Esse foi 7 em 7. 7 em 7, aliás. Né? E o 6 em 2, como o pessoal chama na linguagem do marketing, né? Então foi um projeto muito legal, né? Que depois foi que eu me dei conta, que eu fiz e tal, que me dei conta do que tinha acontecido. Eu disse, caraca, porque assim, eu vejo na internet, né? A galera bota lá, fiz 2 vezes 6 em 7, já faturei mais de 1 milhão de reais. Eu parei para poder contar, rapaz, se eu for contar o faturamento dos negócios que eu já ajudei, eu disse, cara, vai alguns milhões aí, né? Mas só que se eu for colocar isso, não fica tão tangível, né? E esse foi um 7 em 7, né? Eu consegui criar uma comunicação que ajudou um 7 em 7. Entendi. E foi muito legal que ao longo desse processo, os meninos brincaram, né? Daniel, se bater 1 milhão, eu dobro o valor que a gente negociou. Eu disse, ei, peraí, eu quero isso confirmado. Mande um áudio para mim que eu quero isso confirmado. Se bater 7 em 7, dobro. Beleza. Quando Deus lá, né, que sai lá o relatório, né, bateu o 7 em 7, né. Aí eu mandei um áudio, combinado. Eu disse, não, Daniel, beleza, combinado. Só esperar realmente cair tudo na Hotmart, ele liberar, Sim. que a gente faz a transferência de boa. Foi muito caro, os caras honraram com o nome deles lá, compromisso e tudo, e foi um projeto muito legal que deu muito certo. E teve uma outra grande empresa que eu tive a oportunidade de ser convidado para poder ser copy estrategista lá. Uma empresa de um grupo nacional, né? Uma empresa que trabalha no desenvolvimento pessoal. E lá eu tive a oportunidade de realmente conhecer bastidores, realmente, assim, lá Pode falar o nome da empresa, não tem problema. Tem nenhum problema não, né? Então, tranquilo. o Grupo Febracis, né? Então só que o Grupo Febracis, né? Por isso que é um grupo. São várias empresas lá dentro, só que dentro de uma delas tinha a unidade da CIS Digital, né? Que lá é onde era a empresa de lançamentos praticamente quase que acontecia. Então você trabalhava com copywriter lá. Lá. Então eu analisava e treinava os copies também. Então eu participava de vários lançamentos. Então lá rodava 3 operações simultâneas. Tinha os lançamentos, né, que a gente chama, né? Que tem todo aquele planejamento. Tinha os perpétuos, que são os produtos já gravados que a gente gera demanda diretamente para eles. E tem um portal, então, que era de recorrência. E para cada tipo de operação dessa, é uma estratégia diferente, uma comunicação diferente, uma abordagem diferente, é um teste diferente. Então lá a gente fazia muito teste, muito teste. Mas era teste do que você imaginar. Então, assim, então isso me deu um background muito grande de poder olhar hoje uma estratégia de marketing e identificar, o gargalo está aqui, o ponto está aqui. Por exemplo, um dos pontos que acontecia em alguns lançamentos, que era, por exemplo, a página estava muito top. Só que foi que a gente percebeu que a página estava concorrendo com o texto. Então a página não tinha que ser muito bonita, porque senão ela tira a parte da comunicação do texto. Então, ou seja, a gente tinha que encontrar um meio termo entre trazer uma página visualmente bacana, só que trouxesse relevância para o texto. Porque às vezes a página estava tão bonita, tão rica de fotos, que as pessoas elas não iam para o texto, elas iam para as fotos, para as imagens. Aí o que acontecia? Rolava e tal, não lia o que era para poder ler, para poder gerar a persuasão, e aí não tinha conversão. Entendi. Então isso era uma das coisas que a gente conseguiu identificar. E tem várias outras coisas que a gente conseguiu mapear lá e tudo, que eu ajudei também a mapear.
Então lá foi uma experiência bem bacana, onde a gente realmente praticamente fazia um lançamento por semana quase. Né? Então, e aí batia os números lá. Então foi um local onde eu trabalhei muito, aprendi muito e cresci muito. Bacana. Né? Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme de ter tido a oportunidade de ter tido essa experiência de conviver ali dentro. E assim, eu quero trazer um ponto aqui. O Daniel, ele nos ajudou lá na empresa, né? Você usou um termo que é assim, eu consigo fazer as empresas enxergarem o rótulo pelo lado de fora, né? Isso. Nós estamos dentro da garrafa e não temos a visão do rótulo externo, né? Ou criar um rótulo novo. Ou criar um rótulo novo, né? De alguma forma você consegue deixar aquele rótulo melhor. Sim, ou exato, claro, exato. né? E aí lá na empresa aconteceu isso de uma forma que nos ajudou a se comunicar melhor, gerando novos clientes, gerando um posicionamento maior, gerando também uma coisa que talvez muitas empresas não comentem e talvez não façam tendo essa visão, mas uma coisa que gerou foi um engajamento maior da minha equipe. Que legal. Quando conseguimos trazer essa parte, né? E por que eu estou levantando esse ponto, né? Porque traz esse contexto que você trouxe também de quando você entra no cliente, você leva toda a sua estratégia, mas você consegue ter uma visão mais ampla, né? Mais gestão. Você trouxe aí agora um insight, Cícero, que eu vendo aqui agora, eu analiso o processo dele. Sim. Então, ou seja, não é sobre apenas o fazer, eu analiso o processo dele. Por isso que quando eu digo assim, o meu perfil de cliente é muito aquele cara que já está jogando o jogo. Eu ajudo um cliente que vai fazer essa primeira estratégia de marketing? Consigo, mas é mais demorado. Porque ele não está ainda, principalmente no marketing digital, a gente tem que controlar as frustrações. Ou seja, ele quer acertar de primeira. E às vezes eu costumo dizer que acertar de primeira no marketing digital não é uma boa coisa. Porque você não sabe o que não fazer. Às vezes você só acerta a primeira. Só né? acerta... Olha, tem negócios que eu já conversei que eles só acertaram a primeira. Isso. Daniel, nosso primeiro lançamento foi top. A gente bateu isso aqui. Mas agora, o segundo... prejuízo, o terceiro prejuízo, cara, a gente tá precisando de alguma ajuda aqui. Só que às vezes, é o que acontece, às vezes esse cara tá com caixa comprometido já. Aí eu disse, cara, ó, é o seguinte, dá pra gente fazer algumas coisas, mas é um processo mais que não dá pra ser algo emergencial, porque a gente vai ter que validar algumas coisas para poder entender por que essa galera não tá engajando e não tá comprando, por exemplo. E aí a gente tem que controlar esse nível de frustração e a ansiedade. No marketing, eu costumo dizer que o grande lance é você descobrir o que vai funcionar para você. E aí existem os testes. Você não precisa testar muito, investindo muito. Você pode fazer pequenos testes. Você pode ficar soltando ali e descobrir o que funciona. E a partir daí, você começar a, como a gente chama, né? A escalar. Mas eu não gosto de usar esse nome escalar. Eu acho que antes de escalar, na verdade, vem um tracionar. Na verdade, existe alguns pilares antes da escala. O primeiro ponto é a validação. A gente tem que validar a comunicação e um outro ponto que a gente chama que é a oferta. Sim. Porque, e esse ponto oferta ainda é um pouco, é uma coisa mal entendida ainda dentro dos negócios. Eu costumo dizer que a oferta nada mais é você criar um estímulo, uma oportunidade para a pessoa criar para ela fazer uma tomada de decisão, para ela tomar uma decisão, agir ali, prontamente. Por exemplo, eu costumo sempre dizer que quem faz isso muito bem são, de maneira incrível e funciona, são as concessionárias de carro. Eu disse, olha, se você comprar essa semana, hoje você vai levar emplacamento e PVA grátis. Aí beleza, é aquela semana. Aí na próxima semana, seguinte, olha, se você levar hoje esse carro, você não só vai levar o emplacamento, você vai ganhar o seguro grátis. Ó, você vai receber isso. Ó, eu vou te dar uma bonificação disso. Então, ou seja, eles vão te dando outros estímulos para poder tu tomar uma decisão ali. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um... Eu pensando aqui agora, você falando... Vamos vender uma empresa de treinamento. Nós vamos vender aqui os serviços da 2P. Perfeito. Tá? Aí nós vamos unir aqui o marketing e as vendas. Perfeito. O Lucas vai ser o vendedor e você vai fazer a parte da atração e o Lucas vai converter. E aí eu queria que nesse momento aqui você criasse essa comunicação para o empresário
eu quero investir no desenvolvimento da minha equipe. Aí o empresário bate na porta do Lucas. Aí o Lucas faz a parte dele de vender. Vamos fazer isso aqui? Pra gente, a audiência ver como é na prática. Beleza, eu tô aqui, a minha cabeça já entrou aqui, já ela tava numa frequência, já teve que mudar a frequência. É bom que eu já compro, Beleza. entendeu? Aí eu vou e já compro o treinamento pra equipe. Então, nesse caso aqui, eu vou... Vai atrair o cliente. Eu vou atrair o cliente, né? Pra Beleza. poder o Lucas vender. Pensando numa estratégia, né, para poder conhecer os treinamentos, né, uma da estratégia poderia ser, né, marcar, sei lá, aulas online ou entregas ao vivo ou palestras e tal, né, onde, sei lá, com 15 dias de antecedência, ele avisa, galera, ó, é o seguinte, eu vou fazer uma aula, eu tenho percebido que no mercado existe uma demanda para isso, muitos empresários estão perdidos, eu já rodei várias empresas, e eu decidi tal dia falar com esses empresários, eu vou entregar um conteúdo assim, assim, assado, tal dia, tal hora, e vai ser online. Ó, você não vai precisar sair de casa, basta você se programar, assistir diretamente da sua casa, seu computador, celular. Pronto, beleza? Aí o Lucas vai começar agora fazer convites para essa aula. Aí todos os conteúdos eu posso usar um conteúdo abordagem direta ou abordagem indireta. O que é a abordagem direta? Gente, tal dia, tal hora, eu vou fazer uma aula, uma entrega gratuita, clica aqui, é nesse link e tal. Beleza, divulgação direta. Abordagem indireta é você gerar uma situação de contexto. Gente, hoje eu visitei uma empresa e foi impressionante, eu percebi que o empresário ele estava com muita dúvida nisso. Só que o que eu percebi? Que essa dúvida não é comum só dele. Eu até disse isso para ele. Isso é comum, mas de vários negócios que estão com problema hoje, exatamente numa coisa chamada ponto de venda. Ou num ponto, num local lá. Ou seja, os vendedores não conseguem fazer mais venda. E aí, o que foi que eu decidi? Eu decidi fazer uma aula para poder compartilhar exatamente dicas, estratégias, de tudo que você pode fazer para poder melhorar com que o seu time de vendas comece realmente a performar do jeito que tem que ser. Olha, se você quiser saber mais essas informações, eu me cadastraria nesse link agora que eu vou deixar aqui. Eu vou acessar. Eu vou querer. Quem sabe faz ao vivo. Rapaz, Aí sim, hein, garoto? Fluiu. Show E de aí, bola. nesse dia, ele faz a apresentação, só que essa apresentação ela é uma apresentação estratégica. Essa apresentação é uma apresentação que eu chamo com copy. Ela tem que ter persuasão do início ao fim. E eu costumo dizer que nessa apresentação as duas coisas mais importantes é o início e o final. Não é o conteúdo. O conteúdo é só o brinde. Por quê? Porque a maneira de como você começa vai preparar ele para como você quer que ele encerre. Então existe toda uma estrutura de apresentação para preparar essa pessoa para dizer assim, eu quero comprar. Não é você convencer, ela dizer assim, eu quero comprar. E aí você prepara essa apresentação e ao final você cria uma oferta e nessa oferta você apresenta o treinamento, aí você adiciona o que a gente chama de bônus. Esses bônus são a oferta, que é o que vai estar ali ao redor do produto que você vai estar entregando. Ó, além desse treinamento, você ainda vai receber um acompanhamento de 30 dias, você vai ter a oportunidade de ter um encontro de feedback de 1 hora com a minha equipe, você vai ter isso, você vai ter isso, você vai ter isso. Diz, mas é só para quem entrar hoje e iniciar o processo de negociação hoje. Pronto. Então, ou seja, isso é uma oferta. Isso é a criação da oferta. Por isso que eu digo que e esse é o ponto que o mercado precisa entender, que precisa ser validado a oferta. Que às vezes a oferta ela é boa, cara, ficou massa, mas só que será que essa oferta ficou atrativa para o outro? Então a gente tem que validar essas ofertas e a gente faz todo esse mecanismo. Daniel, muito obrigado assim, por eu ter pedido algo que você entregou, né? Muito obrigado assim, por esse conteúdo, né? Muito obrigado por... Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo e assistindo realmente está sendo, caraca, que massa. Muito obrigado mesmo. Hein? Eu procurei seguir o que eu falo, né? Atração, engajamento e conversão. Né? A atração é a parte do você chamar, despertar o interesse. O engajamento é a entrega de algo de valor, um produto ali, a aula. E a conversão é realmente essa estratégia da oferta, de você estimular a pessoa a dar o próximo passo. Massa. Cara, Daniel, a gente está chegando na reta final. Já? Caramba, o passo foi ligeiro. Do nosso episódio. E a gente tem uma pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, que é assim, se esse podcast fosse transmitido
para todas as pessoas. Se você soubesse que ele ia estar no celular de cada uma das pessoas, que ia ter um link lá, ia chegar uma mensagem para as pessoas poderem lhe ouvir nesse momento, né? Que mensagem você deixaria de 60 segundos para cada uma dessas pessoas? Olha, eu acho que essa mensagem me veio aqui agora, até de uma inspiração de um grande mestre chamado Jim Rohn, que ele fala o seguinte: invista mais em você do que em seu negócio. Porque quando você cresce, o seu negócio cresce junto. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu entendi, que por isso que eu comecei a investir em treinamentos, em conhecimentos, em capacitação, que eu vi que à medida que eu me tornava um especialista, um empresário melhor, um empreendedor melhor, um profissional melhor, as coisas aconteciam naturalmente, né? Então, e eu acho que essa é a mensagem: invista mais em você do que em seu negócio, que quando você cresce, o seu negócio cresce junto. Massa. E, meu amigo, se a nossa audiência quiser te encontrar nas redes sociais, como é que ela faz? Hein? Cara, meu Instagram é MKT Daniel Mariano, eu tô lá, né? Então, se você precisar de ajuda para criar sua estratégia de comunicação de venda, otimizar o seu marketing, melhorar as conversões de vendas, me manda lá uma mensagem, que será um prazer poder trocar uma ideia contigo e poder realmente te ajudar a fazer com que o seu negócio performe e lucre, né? Que a gente quase não falou de lucro, mas, cara, o marketing tem que gerar lucro, tem que gerar resultado, né? Então, o meu objetivo é esse, é encontrar formas de fazer com que o seu negócio comece a lucrar utilizando a estratégia de marketing digital. Nossa. Cícero, Rapaz, sua mensagem final aí pra galera. Eu tava aqui pensando enquanto o Daniel falava e eu fiquei refletindo o quanto realmente é importante esse investimento em nós para que o ecossistema como um todo, não só nossas empresas, né, mas nossa rede de relacionamento, tudo possa prosperar. Né? Então, assim, é uma mensagem reforçando esse pedido, né, do nosso convidado, esse investimento em nós mesmos. Mas por quê? Porque a gente quer tanto que tudo dê certo. Mas aí o tudo ele começa de um movimento interno, né? Então, assim, investir. E para encontrar Cícero Jorge, tem nossas redes sociais, Cícero Jorge P. Né? Lá você vai ouvir falar mais de relacionamento com o cliente, de estratégia de atendimento. E assim, também vai poder conhecer um pouco mais da José, conhecer um pouco mais da nossa equipe. Então, Cícero Jorge P. Isso aí. Eu sou Lucas Vieira, você encontra lá no Instagram, em todas as redes sociais, @LucasVieira2P. Esse é o Aí Sim Podcast. Espero que o episódio tenha feito sentido para você, que você tenha anotado muitas coisas. Se não, assiste novamente. Compartilha esse episódio com as 10 mil pessoas mais próximas aí da tua lista de contatos. A gente tem o patrocínio da 2P Treinamentos, que desenvolve tua área comercial e o teu time de vendas, e a empresa José, especialista em relacionamento com o cliente. E nós temos aqui o apoio da Norb Produtora. Então, acompanha esses nossos demais episódios e vamos para cima. Aí sim! Aí sim! Show! Show!